Então, falando sobre a deterioração de alimentos, nós vamos tratar sobre a deterioração de vegetais, tá? Então, os objetivos: compreender as circunstâncias, para a contaminação de diferentes grupos de alimentos vegetais, identificar as formas de evitar a contaminação microbiana e conhecer as possíveis alterações dos produtos causadas por micro-organismos deteriorantes. Então, dentro dos vegetais, eu separei em grupos, Nós vamos falar primeiro sobre cereais e farinhas. Porque as características são diferentes, desse grupo de vegetais dos demais, como, por exemplo, frutas, verduras, Mas as particularidades de cereais e farinhas também vai nos dizer, sobre a contaminação possível que irá deteriorar esses tipos de produtos. Então, o que nós pensamos quando tratamos de grãos, cereais, farinhas, ou os produtos derivados a partir desse grupo? Que são alimentos com baixa atividade de água, alto teor proteico e de carboidratos. Então, nós temos produtos com um certo valor nutricional, justamente pelo teor de proteína, que dependendo da matéria-prima, ela é encontrada. Teor de açúcar disponível, sendo representado pelos carboidratos, mas com baixa umidade. Então, se pensarmos na questão de conservação, são alimentos que são considerados não perecíveis, justamente porque são fáceis de manter a sua conservação, desde que não haja uma umidade excessiva. Então, por isso que o processamento de grãos e cereais, ele se baseia principalmente na desidratação. Então, uma vez que consegue-se retirar a umidade, eliminar a água livre disponível para os micro-organismos e manter essa atividade de água baixa, é possível ter o armazenamento, o acondicionamento por longos períodos de tempo, tá? No entanto, essa condição não é favorável para a maioria das bactérias, mas tem alguns grupos que se destacam, não só bactérias, mas aí entra também a presença dos bolores, tá? Então, dentro das bactérias, que pode estar contaminando e deteriorando os vegetais, no caso, cereais e farinhas? Então, o principal gênero associado à contaminação desse tipo de produtos é justamente o bacilos. Porque o gênero bacilos temos espécies que o compõem que têm a capacidade de formar esporos. Todas as espécies de bacilos formam esporos. E outra questão também, são produtoras de amilase. Mas como que isso se dá? Por que o bacilos tem prevalência? Por que é comum encontrar presença de bacilos em grãos e farinhas? Justamente porque a baixa atividade de água induzirá a formação de esporos, que é uma condição que a bactéria ela tem uma forma de esporo que é muito resistente a condições adversas, como, por exemplo, a desidratação. Então, uma vez que a bactéria se vê em condição desfavorável por não ter umidade no ambiente, ela irá esporular. E ela vai se manter nessa forma esporulada, vamos dizer assim, estável, porque é uma forma que ela não irá se multiplicar, ela só irá manter conservada, protegido o seu material genético, o seu DNA, e consegue resistir até o momento em que o ambiente passa a ser favorável, como, por exemplo, o aumento da umidade. Então, se esse produto, essa farinha, tiver contato com a umidade, aí sim esse esporo vai passar para a forma vegetativa e aí a bactéria continua, produzindo metabólitos favoráveis para a sua multiplicação. Tá? Então, a capacidade esporular que esse gênero tem o transforma em potencial deteriorante de farinhas
caso haja um aumento de umidade, porque aí ele passa a ser favorável para a germinação dos esporos e sua possível multiplicação. Tá? Outra questão também importante é que o Bacillus é um gênero que tem a capacidade de produzir amilases. E amilases são enzimas que degradam, né, o amido. Então, se pensarmos no grupo das farinhas, que como característica centesimal com alto teor de amido, para o Bacillus é interessante porque ele tem a capacidade de secretar as amilases, que vão quebrar as ligações glicosídicas, né, da molécula do amido, e liberar monômeros de glicose, os açúcares simples. E aí as bactérias conseguem absorver essa glicose, né, e transformá-la, metabolizá-la em energia, tá? Para obtenção de energia. Então, o bacilo se destaca como um importante contaminante e deteriorante de farinhas, justamente por essa possibilidade de se proteger na forma de esporo durante a desidratação e de ainda conseguir, né, obter nutrientes a partir de moléculas complexas, como é o caso do amido. Tá? Quando a gente também pensa em cereais, grãos, uma grande preocupação com deterioração também é em relação aos bolores, né, representantes aí dos fungos, porque também são mais resistentes à umidade baixa, né, do que as bactérias, e muitos têm capacidade também de produzir celulase, e aí favorece a deterioração de material vegetal. Tá? Então, é comum, quando há o contato com umidade, o primeiro desenvolvimento acaba sendo os bolores, porque é uma umidade que ainda não seria favorável para bactérias. Mas, para o bolor, como ele é mais resistente, menos exigente, né, ele acaba se desenvolvendo. Tá? Bom, em relação também à deterioração de matéria-prima de origem vegetal, e aí pensando questão de frutas, tá? Nós temos que pensar que, separadamente, né, de grãos e farinhas, então são vegetais, só que frutas, aí a gente pode colocar junto hortaliças, né? Mas principalmente frutas, que tem uma alta atividade de água, né? Dependendo do tipo da fruta, baixa acidez, mas é claro que a gente tem que considerar as frutas com alta acidez, e um potencial de óxido-redução relativamente alto, que acaba favorecendo as bactérias aeróbias. E dentro das bactérias deteriorantes, né, de frutas, vegetais, nós temos um destaque para a ervínia, tá? Até que eu coloquei o itálico em Clostridium bacillus, mas esqueci de colocar a Ervínia caratovora e a Pseudomonas marginalis e algumas espécies de Clostridium bacillus, mas principalmente a ervínia, do gênero Ervínia, que é a principal causadora da chamada podridão mole bacteriana, que normalmente é o primeiro sinal de deterioração em estado já avançado do amadurecimento dos frutos, né? E aí, em pequenos pontos, vai acontecendo essa podridão mole causada pela ervínia e abre um espaço posterior para a deterioração de bolores, porque justamente causou o amolecimento dos tecidos mais externos do fruto e os bolores conseguem agora penetrar. Tá? Então, problema sério, em caso dos vegetais, justamente a podridão mole. E também, como eu comentei, a questão dos bolores, né? Então é preocupante a ação dos bolores e algumas leveduras também, e temos que considerar que os principais fungos deteriorantes, né, nessa tabela aqui de alimentos, nós temos principalmente a representação por fungos, que são os nomes que estão em azul, por fungo não, desculpa, por bolores. Os nomes que estão em vermelho são as leveduras. As leveduras, elas também vão atacar as frutas, tá? Causando, principalmente as frutas ácidas, aqui eu chamo a atenção, né? As frutas de baixa acidez, elas
são mais propensas à deterioração por ervilha, no caso, como causadora da podridão mole. Já as frutas ácidas têm um meio que dificulta o desenvolvimento de bactérias, então por isso que há fica mais nítida, né, a deterioração por leveduras e por bolores, tá? Representando aí o problema que é a deterioração por fungos nos vegetais. Em específico, sobre sucos, né, de frutas e de vegetais também, né, agora pensando na indústria de sucos já como derivados, temos que pensar também com alta atividade de água, baixo pH, que na maioria dos casos são frutas ácidas, mas também concentração de açúcar. E isso faz com que seja propício para, principalmente, o desenvolvimento de leveduras. E as leveduras, elas podem provocar a fermentação alcoólica, né, com produção de etanol, CO2 também, tá? Mas a fermentação alcoólica não é só por leveduras. Nós também temos lactobacilos, alguns lactobacilos que podem produzir pequenas quantidades de álcool, mas eles acabam sendo mais representativos para a produção de ácido lático, tá? Mas também nós temos a fermentação lática específica, que aí ela pode ser causada tanto por bactérias que são chamadas de heterofermentadoras, que produzem, além do ácido lático, outros compostos derivados que causam sabores indesejáveis, né, e odor também, ou somente homofermentadores, chamadas de homofermentadores que produzem apenas o ácido lático, por isso que tem o nome homofermentadores, tá? Mas os dois processos, tanto a fermentação alcoólica quanto a fermentação lática, são processos fermentativos que vão causar alterações no produto bem significativas, ok? Também fermentação de ácidos orgânicos, e aí seria a transformação, por exemplo, do ácido málico em ácido acético, causando depreciação do produto, ácido succínico, tá? Ou deterioração do ácido cítrico em ácidos lático e acético. E também temos que considerar que, dependendo do produto, pode ocorrer a produção de limo, né? O aumento da viscosidade, principalmente pelo desenvolvimento de leuconostoquines enteroides, lactobacilos brevis e lactobacilos plantar. E aí, o último grupo que a gente traz dentro de vegetais, né, porque são derivados de vegetais, são os açúcares e doces, né, doces feitos com a base vegetal. Então, nós temos que considerar, no caso do açúcar, baixa atividade de água, né, e alto teor de carboidratos, logicamente. Nós temos o açúcar é só açúcar, né? Os doces, da mesma forma, alto teor de carboidratos, porque há adição de açúcar. Então, o problema durante o armazenamento é quando esses produtos estão em contato com o ar atmosférico, e o ar atmosférico com uma umidade elevada. Consequentemente, eles absorvem a umidade, né? No caso de doces, há um desenvolvimento na superfície desses doces, porque é onde tende a condensar a água e aumentar a atividade de água naqueles pontos. E o desenvolvimento desses micro-organismos, como estão citados aqui, o bacilos, leuconostoquines enteroides, clostridios porogenes e leveduras também, torula e saccharomyces, são responsáveis por produzir expolisacarídeos, que são secretados, né, pelos micro-organismos, e que eles vão se acumulando e dando a característica de mimosidade na superfície, tá? Então, é muito importante o armazenamento desses produtos de forma correta, para evitar a umidade, a condensação de água na superfície. E aqui estão nossas referências.